Olá, aqui estamos mais uma vez a gravar mais um vídeo a respeito dos assuntos que na reunião passada demos início. Falávamos sobre o Comando Astar e o planejamento que ele passou em relação a todo um processo de preparação. Então eu quero, nesse momento inicial, fazer algumas explicações importantes. Sobre Astar Seram, existem muitas mensagens nas mídias e cada uma diferente da outra, porque cada um tem o perfil daquele que filtrou as informações e conseguiu passar para frente. Mas uma coisa precisa ficar clara, que o Comando Astar não vai vir de fora da Terra, onde eles estão situados. Eles não vão adentrar a Terra com o intuito de resgatar nós, seres humanos, porque isso iria contra a lei sideral, chamada lei de causa e efeito. O que quer dizer? O planeta Terra hoje está da forma que está porque nós o fizemos dessa forma, através dos pensamentos, sentimentos, emoções, através de todas as práticas coerentes e não coerentes, trouxeram a psicosfera desse planeta a isso que é hoje. Então seria muita ingenuidade nossa acreditar que Astar adentra a Terra, resgata quem ele julga ser necessário, leva para outro sistema, vai ficar lá por um bom tempo e depois, quando a Terra estiver bonitinha, nós voltamos de volta, né? De novo. Não funciona dessa forma. Então, o que pretendemos com essas anotações, esse material didático passado por TR, é tentar de uma forma simples, honesta e direta, explicar que tudo depende de nós. O Comando Astar já está onde sempre esteve. São seres de uma alta hierarquia, eles não dependem do planeta Terra para nada. Ainda, quem depende da Terra somos nós, que estamos aqui encarnados, ou outros tantos milhares de seres humanos desencarnados, presos na psicosfera da Terra. Então nós vamos dar continuidade a falar sobre isso, para que você que esteja do outro lado da telinha comece a repensar a sua vida. Não estou querendo dizer com isso que a única coisa certa que você vai ouvir sobre o Comando Astar está em nossas mãos. Não é isso. O que nós estamos fazendo é passando simplesmente um pouco da nossa experiência, daquilo que a gente vive dia a dia, momento em momento, instante em instante. Tanto encarnado durante os momentos que estamos com a nossa consciência aqui agora, quanto desencarnado em projeção ou o espírito ao sair do corpo, onde tomamos consciência de outras questões que não são exatamente as da Terra. Então essa experiência nos levou a fazer esse trabalho para tentar dizer que as coisas funcionam em função de cada um de nós. Então, o Igor vai fazer as considerações necessárias para começarmos de fato a nossa reunião de hoje. Um abraço a todos. Olá, hoje nós vamos começar a falar nós vamos fazer uma série de vídeos sobre esse material, né, Ricardo? Que chama Comando Astar e Suas Ações. Como a gente colocou nos áudios no Telegram, no grupo do Telegram,
A gente pede que vocês possam mandar os questionamentos, os comentários pelo YouTube, para que a gente faça o comentário. E esse material ele é um manual. Ele chama Manual para a Terra com vistas ao processo de transição planetária. Então eu vou fazer uma introdução rápida para que a gente possa começar a fazer os comentários e eu passo depois para o Ricardo para a gente fazer esse bate-papo. Caros irmãos da Terra, este manual se faz necessário nesta etapa do processo de purificação do vosso planeta, justamente porque a partir de agora a tendência é que todos os processos relativos à vida, sejam eles físicos ou extrafísicos, tornem-se mais fortes e possivelmente para a grande parcela da população terrestre mais difíceis. Como devem saber, a grande maioria de vocês terráqueos não possui conhecimento algum relativo à transição planetária. Na maioria dos casos, apenas o que há é superstição e medo do relativo ao apocalipse ou ao possível fim do mundo. Então, meu irmão, você podia fazer um comentário sobre esses dois trechos que diz sobre que nós não conhecemos nada sobre a transição planetária, né? Do que talvez muito do que é colocado aí seja uma fantasia ou algo que não condiz com a realidade do momento. Exato. Bom, então podemos explicar voltando um pouquinho para trás. A história da nossa humanidade, por si só, já diz que a transição já houveram em outros tempos mais remotos. Por sinal, houveram 2 transições. Essa seria a terceira transição, aquela que de fato nos libertaria de todos os karmas adquiridos antes de virmos para a Terra. Pertencíamos a inúmeras colônias de Órions e lá houve um dia a transição, como está vendo aqui, e fomos convidados ou democraticamente retirados daquele sistema, e Sananda, com seu comando, já havia preparado a Terra para ser a futura escola daqueles seres que seriam transmigrados para esta escola, chamada Terra. Só que quando você chega numa escola e você ainda é muito pequeno, você não vai entrar logo no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Você vai entrar no prezinho, onde você vai aprender a se relacionar com seus amiguinhos, onde você vai aprender a respeitar os professores, onde você vai aprender algumas lições que servirão mais à frente. E assim a Terra foi para nós e é e continuará sendo a grande escola das nossas existências. Portanto, a Terra teve a sua primeira transição no continente Mu, no primeiro continente a ser povoado. Depois veio a Atlântida, juntamente com outras colônias dispersas no globo terrestre. E essa seria a terceira transição, que tudo que você conhece de mundo hoje terreno se transformará em 4 blocos, 4 continentes. E cada continente terá o compromisso, a responsabilidade de desenvolver determinadas tarefas pertinentes aos assuntos, então, que nos será dado, passado, a desenvolver depois de todo o processo de transição. Então surge a primeira pergunta: estamos já na transição? Sim. Desde 1956, quando Jesus esteve na Terra
a sua última vez, ou seja, ele está no comando da Terra, mas ele entrou na psicosfera da Terra, esteve observando a nossa sociedade e ele deu uma mora de tempo, ele nos deu 50 anos para que nós pudéssemos, então, ter o direito ou não de continuar na Terra. Isso quer dizer o seguinte: se nesses 50 anos houvesse mais uma guerra, tipo as anteriores guerras mundiais, ou se nós usássemos a bomba atômica para dizimar massas de humanidade, a Terra simplesmente seria totalmente limpa e haveria uma transmigração de todos os seres humanos que aqui estão. Ou seja, quase 7 bilhões ou 8 bilhões de pessoas. Mas nós nos esquecemos que em torno da psicosfera da Terra existe um número de humanos 11 vezes maior do que a população da superfície. E no subsolo do nosso planeta existe 8 vezes mais pessoas do que existe na superfície. Então, por que estamos na superfície? Porque não estamos em um degrau mais acima e nem estamos em um degrau mais abaixo. Duas histórias terríveis que nos foram contadas pelas religiões. E quem está em cima está no céu e quem está embaixo está no inferno. Pura história, pura mentira, pura ignorância. Então é necessário que nós entendamos. A transição está caminhando desde 1956. Estamos em 2021. Nesses últimos 30, 40 anos, você deve ter percebido que a nossa sociedade desenvolveu muito em relação às décadas passadas. O ser humano, como pessoa, desenvolveu muito a sua consciência, a sua dinâmica de vida, a sua compreensão dos fatos, que leva a ele ser parte desse contexto terreno. Houve uma evolução. Então surge mais uma pergunta: o que causou esta evolução em tão pouco tempo, nesses últimos 40 anos? Evidentemente, reencarnações de espíritos mais avançados e também, evidentemente, a ação amorosa de espíritos mais evoluídos que nos observam. Então, nós não estamos sós. Nós estamos numa escola na qual nossos superiores nos observam, nos orientam, nos aconselham. Cabe a nós seguirmos esses conselhos ou não. Cabe a nós despertarmos a nossa consciência ou não. É isso aí, meu irmão. E pegando um gancho no que você falou sobre a evolução que a gente teve nos últimos 50 anos, 30, 40, 50 anos, em determinado momento aqui do material, na mensagem, ele diz o seguinte: todo esse momento faz parte do processo de transição individual que cada ser deve passar para que logo em seguida esteja apto a vivenciar o processo da transição planetária. O problema está, como já podem perceber, quando a segunda transição, isto é, a planetária, ocorre sem ser antecedida pela transição individual. Problema porque o ser não estará preparado para vivenciar todos os processos que sucederão no momento, digamos, do apogeu da transição planetária. Então, mais uma vez tocando nesse assunto, que eu acho que o manual, mais do que a transição planetária, ele fala sobre a transição individual. E que não existe um caminho diferente
do que se melhorar, do que expandir a consciência e fazer primeiro essa transição individual. Podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim. Então vamos colocar o dedo na ferida. A gente fazendo as mudanças ou não, a transição planetária vai acontecer. Está acontecendo. A preocupação do Comando Astar em nos esclarecer da importância de nos prepararmos. Quando você está preparado para um advento, você se prepara com conhecimento, com perspectivas, com possibilidades de enfrentar algo que possa ser sofrido em determinadas circunstâncias, mas que você tem dentro de você informações de como lidar com aquela dificuldade, com aquele problema. Por isso a importância do despertar consciencial. À medida que nós despertamos a nossa consciência, o que seria despertar a consciência? A consciência que nós temos, todos os seres humanos, os animais também têm consciência, embora ainda a sociedade não acredita muito nos animais, né? Ramatiz tem uma frase muito interessante: o dia que o ser humano tiver o sentimento de um animal, será mais humano. Quando ele me disse isso, eu lidei com essa frase quase uns 4 meses. Quando eu tivesse o sentimento de um animal, eu seria mais humano. Eu comecei a observar os animais. Eu comecei a observar os pássaros, comecei a observar as borboletas. Um exemplo que eu vou dar que aconteceu comigo: em casa tem umas plantas que são cheias de espinho, não serve para nada, mas elas dão umas florzinhas bonitinhas. Eu falei para minha esposa: eu vou cortar esse pé, que não serve para nada, de vez em quando aparecem umas florzinhas. Ela falou assim: não corta não, de manhã cedo está cheio de borboletinhas coloridas. No outro dia eu levantei cedo para ver as borboletas. E de fato, em cima daquela copa daquele pé que não dá nada, não dá fruto, não dá nada, só tem espinho, estava forrado de borboleta nas plantas. Eu falei: que interessante, olha aí, as coisas estão aí para serem vistas. Os animais, as plantas, os pássaros, a vida como um todo, a natureza, ela está tudo aí para ser observada. Às vezes a gente olha tudo isso, não dá valor, reclama da vida, fica se perguntando por que Deus te colocou na Terra. Você fala para você mesmo que não pediu para nascer, mas enfim, você não tem culpa, os seus pais é que quiseram que você nascesse. E aqueles papos de doido mesmo, né, que acontece. E de repente a realidade é uma só. A nossa consciência, ela tem milhões e milhões de anos. Ela já passou por milhões e milhões de experiências. Ela não está totalmente anulada, ela está adormecida. Então, quando os mensageiros dizem para que nós possamos despertar a nossa consciência, é fazer a somatória dessas informações com aquilo que já existe dentro de nós. Então, essa somatória vai nos proporcionar uma nova conduta diante das dificuldades, diante das transformações que a nossa sociedade está sofrendo hoje, que não são poucas. Hoje estamos vivendo um momento de manipulação em massa. Você já deve ter percebido isso melhor que eu. A manipulação de massa sempre existiu, mas agora está assim, na nossa cara. Então, o que você acha dessa manipulação em massa? Você já deve ter a sua opinião, eu tenho a minha, o Igor tem a dele.
Na verdade, nós precisamos despertar para um mundo melhor, para uma condição melhor, para estarmos melhores e enfrentarmos a vida como ela é, com outras perspectivas e com outras ferramentas. E com certeza não vai ser armas, não vai ser agressões. Se nós não enfrentarmos esta vida com amor e com autoconhecimento, a gente simplesmente vai ficar estacionado esperando a transição planetária passar. Então, vou pegar um gancho no que você falou e vamos botar mais o dedo na ferida ainda, que eu acho que é para isso que a gente está aqui. Vou ler aqui uma página. Como já alertava o Cristo, cuidado com os falsos profetas. Então, você comentou sobre essa manipulação de massa. E eu acho que a gente tem que abrir a mente e a cabeça de que essa manipulação de massa ocorre até dentro dos meios espiritualistas, ufológicos e da nova era. Por que eu digo isso? Hoje tem aí material, você entra no Google e consegue achar de tudo. Então, um alerta que o próprio Ashtar Sheran faz nesse manual é que a gente tenha muito discernimento do material que nós vamos estudar, que nós vamos entrar em contato, porque existem muitas coisas aí que não são do comando Ashtar, que as pessoas usam o nome, usam umas partes do ensinamento para fazer uma manipulação de massa em prol de grupos e implantar, muitas vezes, uma falsa luz, através de uma falsa luz, uma manipulação que é feita pela não-luz. Então, você podia falar um pouco para a gente, Ricardo? Nós estamos num momento crítico sobre as questões religiosas, sobre filosofias, sobre as questões sociais. Sociólogos não entendem sociólogo, religiosos brigam entre si, guerras são feitas em nome de Deus. Então isso já vem acontecendo há um bom tempo. As próprias cruzadas do passado, que destruía-se cultura, países em nome de Deus, enfim, essa manipulação de massa já vem há muito tempo. As religiões escravizam, a religiosidade liberta. Não me consta que Jesus construiu alguma igreja na sua vida. Não me consta que Jesus deixou regras escritas na sua vida. Não me consta toda a sua história de vida, porque fala-se do nascimento e depois fala-se aos 33 anos. O que aconteceu com a vida de Jesus do nascimento aos 33 anos? Se nós soubéssemos da vida de Jesus, do dia do seu nascimento, ao dia que ele se expôs à sociedade falando daquilo que ele acreditava, talvez nós teríamos entendido o seu Evangelho. Talvez teríamos entendido, nesses 2000 anos, o porquê ele tinha vindo à Terra. A verdade é que se passou 2000 anos da sua vinda e nós continuamos as mesmas pessoas, fazendo coisas talvez piores do que naquela época. Porque naquela época não existia escola, não existia biblioteca como existe hoje, não existia internet, não existia telefone, não existia praticamente nada. O povo daqui para conhecer alguma coisa dali levava anos, às vezes. Então se justifica a ignorância de uma sociedade, mas agora não. Agora, como o Igor disse, você tem informações em todos os lugares. A própria internet despeja nas suas mãos todos os tipos de informação. Então cabe aqui uma pergunta agora, para que você não nos julgue. Eu faço a pergunta e eu respondo.
Só esse material é verdadeiro? No meus 71 anos, eu já li muita coisa sobre a Sartre. Em desdobramento, fui levado várias vezes ao Comando Astar. E todas as vezes, nunca conseguia sentir, ver ou perceber exatamente nada. Os espíritos me traziam exatamente do jeito que eu ia. E isso levou anos e anos, fazendo a experiência cada vez com a intenção de despertar em mim a existência daquilo que é um fato. Este comando é um fato. Ele existe sim. Ele funciona há milhões de anos. Ele é o responsável pela proteção da Terra, através do comando de Sananda, aquele que foi Jesus entre nós. Nesses 8 anos de tentativa, eu tive que melhorar a minha condição moral, espiritual, de conhecimento, de espiritualidade, para que de repente, depois de 8 anos, eu tivesse um deslumbre daquilo que era o que é o Comando Astar. Na verdade, as imagens foram implantadas na minha mente, porque ainda não tinha naquela época a percepção espiritual necessária para ver o fato em si. Mas algumas imagens que foram colocadas na minha psique me permitiu aos poucos, ao longo dos anos, formatar aquilo que me auxiliava a entender o que seria o Comando Astar. E nesses 2 últimos anos, eu tive a felicidade, junto com o Igor, de estar no Comando Astar. Junto com a Kenaton, junto com o Ramal e junto com o TR, que é esse irmão que passa essa mensagem. De longe conseguimos vislumbrar o comando, como funcionava, tudo que existia. Você tem ideia do tamanho da nave do Comando Astar? Se você não tem, eu vou te dar uma coisa bem aproximada. 150 quilômetros de diâmetro. Daqui para Bertioga, indo pela praia, pela estrada existente, dá mais ou menos uns 30 quilômetros, talvez um pouco mais. Multiplique isso por 5. Essa distância daqui até Bertioga, multiplique por 5. É o diâmetro de uma das naves. Milhões de pessoas estão lá em atividade, cada um dentro dos seus afazeres. Bilhões de naves menores com capacidade de carregar de 50 a 100 pessoas. Uma tecnologia que está muito longe de compreendermos. Enfim, toda essa descrição seria perda de tempo, porque fugiríamos muito do fato que nos interessa agora. Nós não somos donos da verdade, mas um pouco da nossa experiência nos dá o direito de falar sobre ela. Se você vai acreditar ou não, não cabe a nós fazermos esta crítica. Cabe a você fazê-la. Se você achar que existe lógica, bom senso, simplesmente pratique. Se você achar que isso é mais uma história como outras qualquer, deixe de lado. Então, é exatamente o que o Comando Astar falou para nós. É esse o trabalho que vocês têm que fazer. Se vocês acreditarem, façam.
Se vocês não acreditarem, não façam. Simples assim. E aproveitando uma parte do que você disse, com o que está no material, em determinado momento é dito que o comando Ashtar só faz o que faz porque eles sabem que são Deus. Eles sentem como Deus e só quem sente Deus no coração pode fazer algo em nome dele. E a gente só consegue fazer isso, Ricardo, quando a gente tem despertado dentro da gente esses núcleos internos, né, que é dito aqui, que vai fazer com que a gente sinta no coração, sinta que realmente temos uma parte de Deus dentro de nós. E se o estudo for realmente verdadeiro, esses núcleos vão ser despertados. E eles pedem que, ao entrar em contato com essas informações, nós busquemos ter as nossas experiências. Tudo que você disse agora, e o que a gente faz aqui é baseado nas nossas experiências. E que muitas vezes nós não conversamos, nós não trocamos experiências e depois essas experiências individuais elas se encaixam no material. Você podia dizer para a gente o que é esse despertar interno, o que é entender, o que é dito muito aqui nesse material, como sentir Deus dentro de nós para poder realizar esse processo da transição individual? O despertar, vou tomar por base Jesus. Jesus era um espírito desperto. O que quer dizer o seguinte: ele tinha consciência de tudo à sua volta, ele tinha consciência do Criador e ele tinha consciência dele mesmo. A somatória disso fez com que ele dissesse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Naquele momento ele não estava dizendo que era Deus, ele não estava dizendo que era simplesmente o único Filho de Deus, e nem tampouco ele estava dizendo que era dono da verdade. Ele simplesmente disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse eu sou que ele disse, ele estava se referindo à sua própria consciência. Então, trazendo isso para a nossa realidade do dia a dia. Será que neste momento, agora, todos nós, eu, o Irgo, você que está aí do outro lado da telinha, será que você já está em condições de sentir o Cristo planetário? Aquilo que Jesus sentia e externava era a presença do Cristo planetário, ou de Deus. Cada um dá um nome. Na nossa visão, o Cristo planetário é aquele ser supremo que naquele momento da vida de Jesus animava ele a ser o canal das informações do Cristo cósmico. Jesus era simplesmente o médium, como eu e vocês que estão aí do outro lado, como o Igor. Médium é aquele que tem percepções, que recebe informações das mais variadas formas, ou pelo ouvir, ou pelo sentir, ou pelo analisar, enfim, todas as informações se manifestam de formas diferenciadas em cada um. Essa questão colocada pelo Igor, quando a nossa consciência começa a despertar, nós sentimos que esse eu verdadeiro, que não é este corpo, começa a se sentir diferente. Esse corpo que você tem, e que eu e o Igor temos, vai ficar aí um dia. E a tua consciência vai partir para um novo plano de vida, que vamos discutir sobre isso mais à frente. A verdade é que a gente chegou na Terra
através da reencarnação, ou seja, entramos na carne através do nascimento. E sairemos da carne com o desencarne. Mas está acontecendo um fenômeno agora, na transição, que os nossos corpos poderão entrar na quinta dimensão sem que haja necessidade do desencarne. Os nossos corpos estão sofrendo mudanças profundas. A nossa forma de sentir está muito diferente, está mais acentuada. Isso causa até dores, às vezes musculares, dores no corpo, falta, às vezes nem vontade de comer temos. A alimentação, a gente já acabou mudando a alimentação, achando que a alimentação anterior não estava fazendo bem. A verdade é que a nossa consciência, querendo ou não, já está sendo despertada.